Londres, 1809. A primavera trouxe consigo a familiar agitação de expectativa que marcava o início de mais uma temporada social. Para a maioria das jovens, era um momento de entusiasmo, vestidos novos, cartões de dança para preencher e a possibilidade de um casamento fortuito. Para a Sra. Adeline Hartwell, marcou o início de sua sexta temporada de humilhação silenciosa. O salão de baile da Lancaster House brilhava com a luz das velas refletindo nos lustres de cristal e nas joias que adornavam a elite de Londres. Adeline sentou-se com postura treinada num canto. O seu vestido cinza pomba foi uma escolha deliberada para se misturar com o papel de parede claro atrás dela. As suas mãos estavam dobradas ordenadamente no colo, os seus dedos finos ocasionalmente alisando o tecido do seu vestido modesto, cuidadosamente alterado desde a última temporada para parecer novo o suficiente para ser examinado. Menina Hartwell, gostaria de alguma coisa para beber? Perguntou a Sra. Fairchild, uma matrona gentil que tinha pena de Adeline há anos. Não, obrigada, respondeu Adeline com um pequeno sorriso que não chegou aos seus olhos castanhos. Estou muito confortável. Conforto era uma mentira que ela tinha aperfeiçoado. Filha do barão Hartwell, cuja propriedade estava em mau estado e cujos cofres tinham sido esvaziados por maus investimentos e dívidas crescentes, Adeline tinha se tornado a personificação da invisibilidade social. Aos 23 anos, era considerada definitivamente velha para casar, um destino selado não pela falta de beleza, pois possuía uma beleza discreta, mas pela ruína financeira do pai e pela ausência de um dote. Do outro lado da sala, a irmã mais nova de Adeline, Charlotte, ria com um grupo de debutantes, conseguindo de alguma forma manter as relações sociais apesar da situação financeira precária da família. Charlotte possuía uma vivacidade que Adeline nunca tinha cultivado, uma capacidade de encantar sem o benefício da fortuna. Ela está com a rapariga Patton novamente, observou a mãe delas, Lady Hartwell, que apareceu brevemente ao lado de Adeline com uma taça de ponche que não iria beber. Pelo menos uma das minhas filhas poderá garantir um casamento decente. Adeline acenou com a cabeça, reconhecendo a familiar dor do pragmatismo da mãe. Charlotte sempre foi inteligente com as suas amizades. Você poderia aprender com o exemplo dela, disse Lady Hartwell com um suspiro antes de se afastar para conversar com um antigo conhecido que ainda não havia cortado completamente a ligação com elas. A orquestra começou uma nova série de músicas e os casais formaram filas no chão polido. Adeline observava, com uma expressão cuidadosamente neutra. 5 temporadas observando, sentada encostada às paredes em vários salões de baile por Londres, ensinaram-na a mascarar o desejo que ainda residia teimosamente no seu coração. Foi então que a multidão pareceu abrir-se como o mar diante de Moisés, e um murmúrio percorreu a assembleia. Adeline olhou para cima para ver a causa da agitação e sentiu a respiração parar na garganta. Francis Aldridge, o duque de Ravencourt, tinha entrado no salão de baile. Alto e imponente, vestido impecavelmente com um traje de noite preto que contrastava fortemente com a sua gravata branca impecável, o duque movia-se pela multidão com a confiança de um homem que não precisava da aprovação de ninguém. Aos 32 anos, estava no auge do seu poder e influência, temido nos círculos empresariais pela sua perspicácia implacável, comentado nos salões pela sua ligação escandalosa e universalmente reconhecido como o solteiro mais cobiçado, mais inatingível da Inglaterra. Chamavam-no de Duque Sombra, não apenas por sua preferência por trajes escuros, mas pela maneira como ele podia destruir a fortuna de um homem ou a reputação de uma mulher com nada mais do que um sussurro no ouvido certo. Sua presença em um evento social era rara o suficiente para causar sensação, e todas as mulheres solteiras e muitas casadas acompanhavam seus movimentos com interesse mal disfarçado. Adeline observava-o com curiosidade distanciada. Homens como o Duque de Ravencourt existiam num mundo diferente do dela, um mundo de poder, privilégios e possibilidades, e os seus caminhos nunca se cruzariam. Até que se cruzaram. O olhar penetrante do Duque varreu a sala, aparentemente à procura de alguém. Adeline não deu importância ao facto até perceber, com um choque de descrença, que os olhos dele se tinham fixado nela. Ela pestanejou, certa de que estava enganada, mas quando olhou novamente,
Ele estava a mover-se propositadamente na sua direção, abrindo caminho entre a multidão com determinação. Adeline olhou para trás, convencida de que ele devia estar a aproximar-se de outra pessoa, mas só havia a parede e um vaso com uma palmeira. Quando ela se virou, ele estava diante dela, alto e imponente, com traços marcantes e aristocráticos, olhos da cor de uma tempestade de inverno. Presumo que seja a senhorita Hartwell, disse ele com voz grave e culta, com a confiança de um homem que raramente via os seus desejos negados. Adeline levantou-se com as pernas trêmulas, fazendo uma reverência perfeita, apesar do choque. Vossa Graça, você me coloca em desvantagem. Um sorriso que não chegava aos olhos curvou os seus lábios. Faço questão de conhecer todas as pessoas que valem a pena conhecer na sociedade londrina. Senhorita Hartwell. A afirmação era tão evidentemente falsa, ela definitivamente não valia a pena ser conhecida pelos padrões da sociedade, que Adeline quase riu. Em vez disso, ela ergueu uma sobrancelha cética. Então os seus informantes o enganaram, Vossa Graça. Algo brilhou nos olhos dele, talvez surpresa com a franqueza dela. À sua volta, o salão de baile ficou mais silencioso, com as conversas próximas a abafarem-se enquanto as pessoas se esforçavam para ouvir a conversa deles. Pelo contrário, respondeu ele, baixando a voz para um tom que parecia vibrar nos ossos dela. Acredito que eles me levaram exatamente para onde eu precisava estar. A orquestra começou as notas iniciais de uma valsa, uma dança ainda considerada ousadamente íntima, apesar de sua crescente aceitação. O duque estendeu a mão enluvada para ela, sem tirar os olhos dela. Dance comigo. Não era uma pergunta, mas uma ordem, proferida suavemente, mas inconfundível em sua autoridade. Adeline sabia que deveria recusar. Dançar com o Duque de Ravencourt provocaria especulações, fofocas e uma inevitável decepção, quando nada resultasse disso. Ela passou 5 anos cultivando a invisibilidade como um escudo contra a crueldade da sociedade. Uma dança poderia destruir essa proteção. No entanto, a sua mão se moveu por conta própria, pousando na palma dele como um pássaro que vem descansar. Sim. Quando ele a conduziu para a pista, todos os olhos no salão de baile o seguiram. Lady Fairfield quase entornou o seu ponche. Charlotte ficou de boca aberta, numa expressão pouco feminina. E Lady Cecilia Beaumont, a estrela da temporada, com seus cachos dourados e seu vestido volumoso, observava com os olhos semicerrados, enquanto o duque, que todos acreditavam que acabaria por pedir a sua mão, pegava a mão da invisível senhorita Hartwell. Todos estão a olhar, murmurou Adeline, quando as mãos do duque pousaram em sua cintura com uma gentileza surpreendente. Deixe-os, respondeu ele simplesmente, antes de levá-la para a valsa com facilidade experiente. Dançar com o Duque de Ravencourt era como ser apanhada no olho de uma tempestade. Um momento de calma perfeita enquanto o caos rodopiava à sua volta. Ele movia-se com uma graciosidade fluida que contradizia a sua estatura imponente, guiando-a pelos passos como se já tivessem dançado juntos centenas de vezes antes. Dança bem, Miss Hartwell. Ele observou-a com uma expressão impenetrável. O benefício de 5 temporadas de observação, Vossa Graça, respondeu ela. Tem-se tempo de sobra para estudar a técnica quando não se participa. Mais uma vez, aquele brilho nos seus olhos. Fala com muita franqueza, um hábito que a minha mãe desespera em corrigir. Adeline percebeu que estava a relaxar um pouco, o ritmo da dança a acalmando. Posso perguntar por que escolheu dançar comigo esta noite? Certamente há parceiras mais vantajosas disponíveis para si. O Duque apertou a cintura dela de forma quase imperceptível. Acho que vantagem é um conceito relativo, senhorita Hartwell. O que parece desvantajoso para alguns pode ser exatamente o que outros procuram. E o que o senhor procura, Vossa Graça? O seu olhar intensificou-se, parecendo olhar além da sua aparência cuidadosamente composta para algo mais profundo. Uma mulher que compreende o valor da franqueza. Uma mulher sem ilusões. A valsa terminou antes que Adeline pudesse formular uma resposta. O Duque acompanhou-a de volta ao seu canto, curvou-se formalmente sobre a sua mão e, em vez de se afastar, inclinou-se para mais perto. Gostaria de conversar mais consigo, Miss Hartwell. Talvez pudesse juntar-se a mim no terraço daqui a 10 minutos. Foi impróprio, escandalosamente impróprio.
No entanto, Adeline deu por si a acenar com a cabeça antes de poder ponderar a sensatez de tal encontro. O duque endireitou-se, lançou-lhe um olhar que parecia conter um aviso e afastou-se, deixando para trás sussurros e especulações. 10 minutos depois, tendo saído do salão de baile com uma desculpa sussurrada à senhora Fairchild, Adeline estava no terraço iluminado pelo luar, com o chile bem apertado nos ombros para se proteger do frio da noite de primavera. Menina Hartwell, a voz do duque veio das sombras antes de ele emergir, a sua alta figura recortada contra a luz das janelas do salão de baile. Vossa Graça, a voz de Adeline estava firme, apesar da impropriedade do encontro. Confesso que estou curiosa para saber que assunto poderia ser tão urgente a ponto de exigir uma conversa clandestina. Preciso de uma esposa, afirmou ele sem preâmbulos. Adeline piscou, certa de que tinha ouvido mal. Peço desculpa. Preciso de uma esposa, repetiu ele, aproximando-se com os traços agora visíveis ao luar. E acredito que você se adequaria admiravelmente aos meus propósitos. Seus propósitos? Adeline repetiu, sua mente lutando para entender suas palavras. Meu irmão e sua esposa morreram há 6 meses, em um acidente de barco no Lago Genebra. Sua voz permaneceu firme, embora algo em seus olhos sugerisse uma dor mais profunda. Eles deixaram uma filha, minha sobrinha Eleanor. Ela tem 5 anos e atualmente está sob os cuidados dos pais da minha cunhada. Lamento muito a sua perda, Vossa Graça, mas não percebi. Os Winston, pais da minha falecida cunhada, solicitaram a tutela permanente de Eleanor. Alegaram que o meu estado civil de solteiro e a minha reputação me tornam um tutor inadequado para uma menina. Comecei a entender e uma esposa faria com que você parecesse mais adequado. Exatamente. Ele acenou com a cabeça em aprovação, como se ela fosse uma aluna que tivesse compreendido um conceito difícil. A audiência no tribunal será daqui a 2 meses. Preciso apresentar um lar estável e respeitável antes disso, mas certamente alguém da sua posição poderia ter várias noivas adequadas. Lady Cecilia Beaumont, por exemplo, deixou bem claro o seu interesse. A expressão do duque endureceu. Não tenho interesse em Lady Cecilia ou em qualquer mulher que busque o título de duquesa acima de tudo. O que preciso, senhorita Hartwell, é um acordo prático com uma mulher que não tenha ilusões românticas sobre se casar comigo. E acredita que eu me encaixo nessa descrição porque observou a sociedade à margem durante anos. Compreende as suas hipocrisias e crueldades. Fala diretamente quando os outros sorriem afetadamente e bajulam, acrescentou ele com brutal honestidade. A situação financeira da sua família é tão grave que um acordo prático seria bem-vindo. Adeline sentiu o calor subir-lhe às bochechas, não por vergonha feminina, mas por um lampejo de indignação. Investigaste as finanças da minha família. Eu investigo tudo o que me diz respeito, menina Hartwell. E o que exatamente esse acordo prático implicaria? Casamento, é claro. Você se tornaria a duquesa de Ravencourt, senhora da propriedade Greymore, em Yorkshire, e madrasta de Elelanena. As dívidas do seu pai seriam liquidadas e uma generosa mesada seria providenciada para os seus pais e irmã. Em troca, você me proporcionaria a respeitabilidade de que preciso para garantir a tutela da minha sobrinha. E depois que a tutela estiver garantida, o que acontecerá? O duque manteve o olhar firme. Continuaríamos com o nosso acordo. Teria a sua própria suíte de quartos em Greymore. As suas obrigações seriam de natureza social, organizando reuniões necessárias, aparecendo ao meu lado quando necessário. Além disso, o seu tempo seria seu. Um casamento apenas no papel. Então algo brilhou nos seus olhos rápido demais para ser interpretado, a menos que mutuamente acordado de outra forma. Adeline virou-se, dirigindo-se para a balustrada de pedra do terraço. O jardim além estava em sombras, muito parecido com o futuro que o duque estava a propor. Uma duquesa apenas no título, casada com um homem que a procurava por sua praticidade, em vez de qualquer conexão mais profunda. Deveria ter sido ofensivo. No entanto, não era mais honesto do que a falsa bajulação e as promessas vazias que caracterizavam tantos casamentos de seus conhecidos. E quais eram as suas alternativas? Mais 5 temporadas sentada contra as paredes, vendo Charlotte se casar, enquanto ela própria se tornava a tia solteirona, dependente da caridade dos outros. Não precisa responder imediatamente, disse o duque, quebrando o silêncio. Irei visitá-la amanhã às 14 horas. Podemos discutir os termos mais detalhadamente.
Então, Adeline, ela virou-se para encará-lo. E se eu recusar, pela primeira vez a incerteza cruzou suas feições. Então terei que procurar outra solução. Outra noiva prática, você quer dizer? Sim. A admissão foi sincera. Embora eu suspeite que seria difícil encontrar alguém que me intrigasse tanto quanto você, senhorita Hardwell. Antes que ela pudesse responder a essa declaração inesperada, as portas do terraço se abriram, deixando entrar luz e o som da música na conversa privada deles. O duque afastou-se dela com facilidade treinada. Considere a minha proposta, disse ele calmamente. Até amanhã, senhorita Hartwell. Com uma reverência formal, ele se retirou, deixando Adeline sozinha com o ar noturno e uma decisão que mudaria o curso da sua vida para sempre. A propriedade Greymore erguia-se contra o céu de Yorkshire como algo saído de um sonho febril, com torres góticas a alcançar as nuvens, janelas como olhos vigilantes e paredes de pedra escurecidas por séculos de chuva de Yorkshire. À medida que a carruagem ducal se aproximava por uma avenida de carvalhos antigos, Adeline sentiu um arrepio que nada tinha a ver com o frio do outono. É bastante imponente, não é? Murmurou ela, mais para si mesma do que para o seu novo marido, sentado à sua frente. O duque de Ravencourt, Francis, como ela ainda estava a se acostumar a chamá-lo, ergueu os olhos da correspondência que estava a ler. Greymore existe há mais de 4 séculos. Foi construída para resistir tanto aos elementos quanto aos inimigos. Vossa Graça tem muitos inimigos? A pergunta escapou-lhe antes que pudesse reconsiderá-la. Os lábios dele curvaram-se no que poderia ser um sorriso divertido. Todo homem importante tem inimigos, duquesa. E, por favor, quando estivermos a sós, prefiro que use o meu nome de batismo. Combinamos isso. Francis, corrigiu ela, o nome ainda estranho na sua língua, apesar de estar casada com ele há 2 semanas. O casamento deles tinha sido uma cerimônia discreta em St. George, em Londres, com apenas a família mais próxima dela e alguns colegas dele presentes. A ausência da sociedade em uma união tão significativa causou quase tantos rumores quanto a natureza apressada do noivado deles. A carruagem sacudiu sobre a ponte de pedra que cruzava um rio de correnteza rápida antes de iniciar a subida final até a casa. Adeline ajeitou o casaco de viagem, de repente consciente de sua aparência. Em breve ela conheceria os funcionários de Greymore como sua nova patroa, um papel para o qual nunca fora treinada, tendo sido criada com expectativas modestas em uma casa que reduzia o número de empregados a cada ano. Não há motivo para ansiedade, disse Francis, observando-a com aqueles olhos cinzentos penetrantes. A senhora Hughes, a governanta, foi informada de nossa chegada e terá preparado tudo para seu conforto. Não estou ansiosa, respondeu Adeline, levantando o queixo, apenas contemplativa. Um leve sorriso cruzou o rosto dele. Claro, meu erro. A carruagem parou diante da imponente entrada de Greymore. Um lacaio apareceu como por magia, abrindo a porta da carruagem e baixando os degraus. Francis desceu primeiro, depois virou-se para oferecer a mão a Adeline. Ao colocar os dedos enluvados nos dele, ela foi novamente atingida pelas contradições da situação. Eles estavam legalmente unidos, mas eram estranhos. Ela usava o anel dele e ostentava o título dele, mas não sabia quase nada sobre o homem, além do acordo cuidadosamente redigido que assinaram no escritório do pai dela 2 dias após o pedido de casamento. Os funcionários estavam reunidos em 2 filas organizadas no grande hall de entrada. Um mar de uniformes pretos e brancos sob o teto abobadado e os retratos ancestrais. A senhora Hughes, uma mulher digna de meia-idade, deu um passo à frente e fez uma reverência. Vossa Graça, bem-vinda à casa, e que eu seja a primeira a dar as boas-vindas à Sua Excelência, a Duquesa, a Greymore. Obrigada, senhora Hughes, respondeu Francis com a autoridade tranquila de alguém acostumado a comandar. Espero que esteja tudo em ordem. Sim, Vossa Excelência. Os aposentos da Duquesa foram preparados de acordo com as suas instruções, e o jantar será servido às 7 horas. Adeline sorriu calorosamente para a governanta. Obrigada, senhora Hughes. Estou ansiosa por conhecer a senhora e toda a minha equipa. Se a governanta ficou surpreendida com tanta simpatia por parte de uma duquesa, ela escondeu bem. Será um prazer mostrar-lhe a casa amanhã de manhã. Vossa Graça, depois de ter descansado da viagem. Isso seria muito útil.
Francis colocou a mão de forma possessiva na cintura de Adeline, um gesto que lhe transmitiu um calor inesperado, apesar da formalidade do seu acordo. A senhora Roy Hughes irá mostrar-lhe os seus aposentos agora. Tenho alguns assuntos de negócios para tratar no meu escritório, mas irei jantar consigo. Com isso, ele foi-se embora, afastando-se pelo corredor com a confiança de um homem que nunca questionou o seu lugar no mundo. Adeline observou-o partir, impressionada com a constatação de que aquela casa imponente e aquele homem enigmático eram agora o centro da sua existência. A senhora Hughes conduziu-a por uma grande escadaria, passando por retratos de Aldridges de rosto severo, que pareciam julgá-la com os olhos pintados. A ala da família fica na parte leste da casa, Vossa Graça. Sua Graça mandou reformar completamente a suíte da duquesa para a sua chegada. Foi muito atencioso da parte dele, respondeu Adeline, embora se perguntasse se tinha sido realmente uma atitude atenciosa ou simplesmente mais um detalhe do seu planeamento meticuloso. A suíte da duquesa revelou-se uma revelação. Uma sala de estar em tons suaves de azul e creme que se abria para um quarto de dormir de elegância discreta. Além disso, havia um vestiário e uma casa de banho privada com encanamento moderno, um luxo que Adeline não tinha experimentado na casa cada vez mais decadente do seu pai. Sua Excelência escolheu os móveis pessoalmente, informou a senhora Hughes com um tom de aprovação. Muito incomum, mas ele foi muito específico sobre certos detalhes. Adeline passou os dedos pelas lombadas dos livros dispostos numa pequena estante, romances e coleções de poesia, incluindo vários dos seus favoritos. Francis os havia escolhido ou tinha sido obra de uma secretária eficiente que recebeu instruções para mobiliar o quarto de uma senhora? A sua camareira, senhorita Wilson, irá atendê-la em breve, continuou a senhora Hughes. Há mais alguma coisa que deseje, Vossa Graça? Não, obrigada. Isso tudo é muito impressionante. Quando ficou sozinha, Adeline dirigiu-se à janela, que oferecia uma vista dos terrenos da propriedade, jardins formais que davam lugar ao Wilder Parkland e, além disso, as charnecas ondulantes que se estendiam até o horizonte. Era belo à sua maneira austera, tão diferente dos jardins bem cuidados das moradias de Londres ou da paisagem rural suave de Hampshire, onde ela tinha sido criada. Uma batida suave à porta anunciou a chegada da senhorita Wilson, uma jovem mulher com olhos inteligentes e mãos hábeis, que ajudou Adeline a trocar sua roupa de viagem por um vestido de tarde mais confortável. Durante todo o processo, Adeline tentou estabelecer um relacionamento com sua nova empregada, achando-a receptiva, mas cuidadosamente reservada, sem dúvida incerta quanto ao temperamento de sua nova patroa. Depois que a senhorita Wilson partiu, prometendo voltar para ajudá-la a se vestir para o jantar, Adeline decidiu explorar seu novo domínio. O acordo que ela havia assinado deixava claro que ela teria autoridade como senhora de Greymore, uma responsabilidade que ela pretendia levar a sério, independentemente da natureza incomum de seu casamento. A ala da família continha vários quartos de dormir não utilizados, uma pequena sala de estar e uma sala de música com um pianoforte que parecia bem conservado, apesar do status de solteiro de Francis. Adeline passou os dedos pelas teclas, produzindo uma corda suave e ressonante que parecia pairar no ar da casa silenciosa. "Você toca?" Ela se virou com um sobressalto e encontrou Francis parado na porta, sua alta estatura preenchendo o espaço. "Um pouco", ela admitiu, embora não com grande habilidade. "Sinta-se à vontade para usar o instrumento sempre que desejar." Ele entrou na sala, seus passos silenciosos no tapete grosso. Esta era a sala favorita da minha mãe. Ela era uma pianista talentosa. Foi o primeiro detalhe pessoal que ele partilhou com ela. O quê? Então ela faleceu. Quando eu tinha 16 anos, o meu pai faleceu 3 anos depois. Sinto muito. As palavras pareciam inadequadas, mas sinceras. Francis encolheu os ombros, um movimento quase imperceptível dos seus ombros largos. Foi há muitos anos. O silêncio caiu entre eles. Nem confortável, nem desconfortável, simplesmente um espaço vazio. Adeline tentou preenchê-lo. "Quando a sua sobrinha se juntará a nós em Greymore, Eleanor?" Algo na sua expressão suavizou-se ao mencionar a criança. "Ainda não, só daqui a várias semanas. O processo judicial está a avançar, mas há formalidades a cumprir. No entanto, os Winston concordaram em permitir que ela nos visite na próxima semana, para que possa conhecê-la.
Estou ansiosa por conhecê-la. Francis estudou o rosto dela como se procurasse alguma insinceridade. Não encontrando nenhuma, ele acenou com a cabeça. Acredito que a achará uma criança encantadora, embora um pouco reservada. Ela passou por muitas mudanças na sua curta vida. As crianças costumam ser mais resilientes do que imaginamos, disse Adeline. Com paciência e consistência, tenho a certeza de que ela se adaptará às novas circunstâncias. Fala como se tivesse experiência. Adeline sorriu levemente. A minha irmã Charlotte é 7 anos mais nova que eu. Depois que as nossas circunstâncias mudaram, ela teve dificuldade em entender por que certos luxos não estavam mais ao nosso alcance. As crianças sentem essas perdas profundamente, mesmo quando não conseguem expressar a sua confusão. O olhar de Francis permaneceu nela, pensativo e avaliador. Tem uma perspectiva em comum, Adeline. Uma vantagem de ser invisível na sociedade, Vossa Graça, Francis. Ela corrigiu-se. Observa-se muito quando não se é o centro das atenções. No entanto, agora não é invisível, ele apontou. Como duquesa de Ravencourt, será alvo de intenso escrutínio. Uma perspectiva assustadora, ela admitiu, embora eu suspeite que a maior parte da sociedade estará atenta a sinais de arrependimento da sua parte, em vez de erros da minha. Para sua surpresa, ele riu. Um som profundo e genuíno que transformou suas feições austeras em algo próximo da beleza. Você continua a falar com uma franqueza revigorante. É algo muito incomum na minha experiência. Espero que não seja desagradável para você. Pelo contrário, sua expressão ficou séria mais uma vez. Nosso acordo pode ser pouco convencional, Adeline, mas não quero que você tenha medo de me dizer o que pensa, especialmente em assuntos relacionados ao bem-estar de Elelanena ou à administração desta casa. Obrigada. Ela ficou genuinamente comovida com essa concessão. Esforçar-me-ei para não abusar desse privilégio. Um relógio em algum lugar da casa bateu a hora, interrompendo o momento de conexão entre eles. Francis endireitou-se, retomando sua formalidade habitual. Devo voltar à minha correspondência. O jantar é às 7, como a senhora Hughes lhe informou. Até lá, sinta-se à vontade para continuar a explorar a sua nova casa. Com uma reverência que conseguiu ser ao mesmo tempo cortês e distante, ele deixou-a sozinha na sala de música. As 2 primeiras semanas em Greymore estabeleceram padrões que definiriam a nova vida de Adeline. Os seus dias eram preenchidos com o aprendizado das complexidades da gestão de uma grande casa, consultando a senhora Hughes e o mordomo, o Sr. Simmons, sobre menus e horários domésticos e, gradualmente, conquistando a confiança dos funcionários que se acostumaram a servir um duque solteiro com pouco interesse em assuntos domésticos. Francis continuava sendo um enigma, infalivelmente cortês, mas distante, juntando-se a ela para jantar todas as noites, onde eles se envolviam em conversas cuidadosamente neutras sobre assuntos da propriedade ou fofocas de Londres. Ele nunca procurava a companhia dela além dessas interações formais, desaparecendo em seu escritório ou cavalgando pelas charnecas por horas a fio. Adeline sentiu-se estranhamente desapontada com essa adesão estrita aos termos do acordo. Embora tivesse entrado no casamento sem expectativas românticas, uma pequena parte tola dela esperava pelo menos companhia. A visita antecipada de Eleanor foi uma distração bem-vinda desses pensamentos inquietantes. A criança chegou numa manhã fria de outono, acompanhada por uma mulher de rosto severo apresentada como Sra. Winston, sua avó materna. Elelanena Aldridge era uma criança solene, com os olhos cinzentos e cabelos escuros do tio, arrumados em cachos perfeitos sob um chapéu azul. Ela fez uma reverência perfeita quando foi apresentada a Nedeline, mas não disse nada, observando a sua nova tia com um olhar cansado. Elelanena foi criada da maneira mais adequada, informou a Sra. Winston a Adeline com uma ênfase que sugeria que ela duvidava que o mesmo pudesse ser dito da nova duquesa. Ela se destaca nas aulas de piano e nos estudos de francês, e seu trabalho com agulha é excepcional para uma criança de 5 anos. Que impressionante, Adeline respondeu calorosamente, ajoelhando-se ao nível de Eleanor. Apesar da desaprovação visível da senhora Winston por tal informalidade. Espero que você toque para mim enquanto estiver aqui, Eleanor. A sala de música aqui tem um lindo pianoforte. A criança olhou para a avó como se buscasse permissão para responder diretamente.
Com um aceno seco da Sra. Winston, ela murmurou. Sim, tia Adeline. Com uma voz tão suave que mal se ouvia. Francis, que observava a interação com uma tensão incomum em sua postura, deu um passo à frente. Talvez você queira mostrar os jardins a Elelanena, Adeline. Acho que a senhora Hughes providenciou para que o chá fosse servido no conservatório depois. Compreendendo a sua intenção de separar a criança da influência opressiva da avó, Adeline acenou com a cabeça. Que ideia esplêndida! Gostaria de ver o jardim de rosas, Elelanena. Acho que ainda há algumas flores tardias, apesar da estação. A senhora Winston começou a protestar, mas Francis a interrompeu com autoridade experiente. Tenho a certeza de que deve estar cansada da viagem, Sra. Winston. Jenkins irá levá-la ao quarto de hóspedes azul, onde poderá descansar antes do jantar. Os lábios da mulher estreitaram-se em desagrado, mas nem mesmo ela ousou contradizer um duque em sua própria casa. Depois de lembrar Elelanena de cuidar da postura e não sujar o vestido, ela deixou-se acompanhar pelo impassível mordomo. Assim que a senhora Winston saiu de vista, Francis ajoelhou-se ao lado da sobrinha, com uma expressão de ternura que Adeline nunca tinha visto antes. Olá, pequenina. A transformação na criança foi imediata e comovente. A sua postura formal desmoronou-se quando ela se atirou para os braços do tio. Tio Francis, senti muito a sua falta. Ele abraçou-a com força, uma mão grande acariciando a nuca dela com uma ternura surpreendente. E eu senti a tua falta, Ellie. Tens estado bem? O apelido e o afeto óbvio entre eles pegaram Adeline de surpresa. Esse era um lado de Francis que ela não tinha visto em seu breve casamento. Caloroso, gentil, quase vulnerável em seu amor óbvio pela filha de seu irmão. Elelanena se afastou, seu rostinho de repente sério. A avó diz, não posso ir morar contigo porque és solteiro e os solteiros não conseguem criar meninas adequadamente. Mas agora tens uma duquesa, então posso ficar, não posso? Francis olhou para Adeline, uma comunicação silenciosa passando entre eles que reconhecia a verdade do acordo. Essa é a minha esperança, sim. E por falar na minha duquesa, acho que está na hora de a conheceres melhor. Ela está ansiosa por te conhecer. Elelanena voltou o seu olhar solene para Adeline, avaliando-a com a curiosidade direta de uma criança. És uma duquesa de verdade? Adeline sorriu, encantada com a pergunta. Sou mesmo, embora ainda seja bastante novo para mim. Talvez possamos aprender juntas a ser duquesas. A criança considerou a proposta com uma seriedade surpreendente antes de acenar com a cabeça. Gostaria muito. A avó diz que as duquesas devem ser sempre dignas, mas não pareces muito digna quando te ajoelhas no chão. Um riso surpreso escapou de Adeline. Tens toda a razão, não é muito digno da minha parte. Vamos tentar ser dignas juntas no jardim? Ou preferes ser indigna e talvez encontrar alguns insetos interessantes entre as rosas? Os olhos de Elelanena arregalaram-se com essa sugestão escandalosa. A avó diz que as senhoras nunca tocam em insetos. Ela diz mesmo? Adeline levantou-se e estendeu a mão para a criança. Bem, acho que as avós, embora muito sábias em muitos assuntos, ocasionalmente têm ideias curiosas sobre o que as senhoras podem ou não fazer. Por exemplo, a minha avó estava convencida de que as senhoras nunca deveriam comer maçãs em público, o que eu sempre achei muito intrigante. Elelanena soltou uma risadinha, um som tão inesperado e encantador que trouxe um sorriso ao rosto de Francis. Ele ficou observando as duas com uma expressão que Adeline não conseguia interpretar. Acho que vou deixar as senhoras à vontade para explorar o jardim. Ele disse voltando à sua formalidade habitual. Elelanena, cuide da duquesa e lembre-se de que o jantar é às 6, não às 7 enquanto estiverem de visita. Quando ele se virou para sair, Elelanena chamou, vai ler para mim esta noite, tio Francis, a história sobre o cavaleiro e o dragão. Algo passou pelo seu rosto. Talvez dor ou memória. Claro, pequena, tal como o teu pai costumava fazer. Assim que ele se foi, Adeline levou Elelanena para o jardim, onde a criança gradualmente abandonou o seu comportamento formal, revelando uma mente curiosa e uma disposição doce por baixo do treino rígido imposto pela sua avó. Quando chegaram ao conservatório para o chá, Elelanena estava a tagarelar sobre as suas flores favoritas e a perguntar a Adeline se poderiam procurar pedras interessantes nos pântanos no dia seguinte. E o meu pai costumava colecionar pedras.
Ela confidenciou enquanto se sentavam entre os vasos de palmeiras, com os pés de Elelanena balançando debaixo da cadeira. Ele tinha uma caixa especial para as mais bonitas. É mesmo. Adeline serviu leite no chá de Elelanena, notando como o rosto da criança se iluminou ao mencionar o pai. O que aconteceu à coleção dele? A expressão de Elelanena ficou sombria. A avó disse que estava a ocupar espaço na casa e mandou guardá-la. Ela disse que não era apropriado deixar as coisas do papai espalhadas, deixando todos tristes. Adeline estendeu a mão por cima da mesa para cobrir gentilmente a mãozinha da criança com a sua. Às vezes, os adultos dizem essas coisas porque eles próprios estão muito tristes e não sabem como lidar com os seus sentimentos. Mas é importante lembrar as pessoas que perdemos, mesmo que lembrar nos deixe um pouco tristes às vezes. O tio Francis tem o relógio do papá, disse Elelanena, animando-se um pouco. Ele deixou-me segurá-lo uma vez e mostrou-me a inscrição dentro dele que o avô lhe deu. O teu tio foi muito gentil. Eleanor acenou com a cabeça solenemente. O tio Francis é muito gentil, embora a avó diga que ele é perigoso e impróprio. Não acho que ele seja perigoso, exceto talvez para as aranhas. Ele removeu uma do meu quarto uma vez e não me disse se a tinha matado ou libertado. Adeline conteve um sorriso ao ouvir essa avaliação. Acredito que a tua avó e muitas outras pessoas talvez não compreendam muito bem o teu tio. Tu compreendes-o? A pergunta foi feita com a franqueza de uma criança. Adeline ponderou cuidadosamente a sua resposta. Não totalmente, mas espero compreendê-lo com o tempo. O meu pai disse, o tio Francis tem um coração maior do que todo o Yorkshire, mas esconde o melhor do que uma raposa esconde a sua toca. A observação foi feita com uma voz infantil, mas as palavras do irmão de Francis claramente tocaram Adeline profundamente. Ela olhou através do jardim de inverno para onde o homem em questão havia aparecido na porta, observando-os com aquela expressão indescritível que ele costumava ter. Será que ela, como a sociedade, havia julgado mal o Duque de Ravencourt? Havia mais naquele homem do que a figura fria e calculista que havia proposto o acordo prático entre eles? A pergunta permaneceu em sua mente enquanto Francis se aproximava para se juntar a eles para o chá, sua atitude visivelmente mais calorosa à medida que Elelanena contava suas aventuras no jardim com entusiasmo animado. Pela primeira vez desde o casamento, Adeline sentiu-se verdadeiramente curiosa sobre o homem com quem se casara, não como o duque sombrio dos boatos da sociedade, mas como o tio que lia histórias de dragões e removia aranhas dos quartos das meninas, o homem que, segundo o seu irmão, possuía um coração maior do que o próprio Yorkshire. Outubro deu lugar a novembro, trazendo consigo o vento cortante e os céus cinzentos pelos quais Yorkshire era famoso. Dentro das paredes de pedra de Greymore, Adeline havia se adaptado ao seu papel de duquesa com confiança crescente, ganhando o respeito da equipe e gradualmente fazendo com que a imponente casa parecesse mais um lar. A visita de Elelanena terminou com a promessa de que ela voltaria para o Natal, uma perspectiva que trouxe verdadeiro prazer a Adeline, que tinha desenvolvido um profundo carinho pela menina solene, com as suas observações perspicazes e um brilho oculto de travessura. Os procedimentos judiciais relativos à sua tutela continuavam, com Francis a fazer viagens regulares a Londres para consultar os seus advogados. Cada regresso trazia um otimismo cauteloso. O casamento deles tinha, de facto, fortalecido consideravelmente o seu caso. Foi após um desses regressos, enquanto Adeline estava sentada na pequena sala de estar, que tinha reivindicado como seu santuário privado, que um criado chegou com uma bandeja de prata com um cartão de visita. Lady Cecilia Bowman, Vossa Graça, anunciou ele. Ela pergunta se Vossa Graça receberá visitas esta tarde. Adeline escondeu sua surpresa atrás de um sorriso calmo. Sim, claro. Por favor, conduza-a à sala de estar azul e peça à senhora Hughes para preparar o chá. Quando o criado se retirou, Adeline foi até o espelho acima da lareira, ajeitando o cabelo e alisando a saia do seu vestido marrom avermelhado. A chegada de Lady Cecília era inesperada, e dado o interesse conhecido da mulher por Francis antes do seu casamento repentino, potencialmente constrangedor. A sala de estar azul, com os seus móveis elegantes e vista para os jardins gelados, proporcionavam um ambiente formal para o encontro.
Adeline entrou e encontrou Lady Cecília examinando uma estatueta de porcelana com interesse crítico. Lady Cecília, que prazer inesperado. A voz de Adeline era calorosa, apesar do cansaço. Cecília virou-se, pousando a estatueta com cuidado deliberado. Ela estava tão bonita quanto Adeline se lembrava. Cabelos dourados, olhos azuis, com aquele tipo de traços perfeitos que pareciam quase matematicamente projetados para agradar. A sua roupa de viagem estava na última moda, o veludo verde escuro favorecendo a sua tez. Duquesa, Lady Cecília fez uma reverência perfeita, com um sorriso que não chegava aos olhos. Que gentileza sua em me receber sem aviso prévio. Eu estava a visitar primos na região e achei apropriado prestar minhas homenagens à nova senhora de Greymore. Que atenciosa, respondeu Adeline, apontando para o conjunto de sofás. Por favor, fique à vontade. O chá chegará em breve. Elas se acomodaram nos móveis elegantes. O silêncio entre elas estava carregado de uma tensão não expressa. O olhar de Cecília vagou pela sala, absorvendo os detalhes do domínio de Adeline com uma avaliação mal disfarçada. Você fez mudanças na sala de estar, observou ela. Lembro-me de que as cortinas eram azuis da última vez que estive aqui. A insinuação de que ela já havia sido hóspede em Greymore não passou despercebida por Adeline. Sim, encontrei uma linda seda dourada no sótão que ilumina consideravelmente a sala durante os dias mais escuros de Yorkshire. Que engenhosa. A palavra trazia um tom de condescendência, embora eu achasse que a noiva de um duque preferisse encomendar móveis novos em vez de vasculhar sótãos. Adeline sorriu agradavelmente. Acho que há algo de satisfatório em descobrir tesouros escondidos que já estão dentro da nossa casa. A seda é de qualidade excepcional, muito superior à que se pode encontrar nas lojas hoje em dia. A chegada do chá proporcionou uma interrupção bem-vinda. Enquanto Adeline servia, ela notou o olhar calculista nos olhos de Cecília. Esta não era uma visita social casual. Devo confessar, disse Cecília, aceitando a sua chávena. Toda Londres ficou bastante surpresa com o seu casamento. O interesse do Duque de Ravencourt por si pareceu materializar-se de forma bastante abrupta. O amor muitas vezes surge inesperadamente, respondeu Adeline suavemente. A mentira ensaiada saindo facilmente após semanas de insinuações semelhantes da nobreza local. O riso de Cecília era como cristal a partir-se. Amor, minha querida duquesa. Certamente não precisamos fingir uma para com a outra. Ambas sabemos o que levou a esta união repentina. Adeline manteve a compostura. Será mesmo? Uma criança, afirmou Cecília com um triunfo silencioso. Ou melhor, a tutela de uma. Sua Excelência precisava de uma esposa para garantir o seu direito sobre a sobrinha. E você, com as dificuldades financeiras da sua família, precisava de segurança. Um acordo muito conveniente para ambos. A precisão da avaliação de Cecília era inquietante, mas Adeline recusou-se a demonstrá-lo. Parece estar notavelmente bem informada sobre os assuntos privados da minha família e do meu marido. Londres prospera com informações, duquesa, e faço questão de estar bem informada. Cecília pousou a chávena com precisão deliberada, particularmente sobre assuntos relacionados com Francis. O uso familiar do nome do duque foi uma provocação calculada. Adeline respondeu com calma e dignidade. E por que, se me permite perguntar, o meu marido continua a ser um assunto de tanto interesse para si, Lady Cecília? Certamente a sua atenção seria melhor direcionada para as suas próprias perspectivas matrimoniais. O meu interesse é simples. Cecília inclinou-se ligeiramente para a frente, baixando a voz. Francis e eu temos um acordo, que é anterior ao seu casamento precipitado. Um acordo que permanece inalterado pela sua necessidade temporária de uma noiva conveniente. Um frio que nada tinha a ver com o clima de novembro em Yorkshire instalou-se no peito de Adeline. Acredito que você superestima a natureza de qualquer conexão anterior com o meu marido. Acho que sim. O sorriso de Cecília era afiado como uma lâmina. Ele contou-lhe sobre o nosso tempo juntos em Viena na primavera passada? Ou talvez tenha mencionado a nossa correspondência durante o verão? Não, acho que não. Francis mantém os seus assuntos privados bastante privados. A possibilidade de Francis manter algum tipo de relacionamento com Cecília era plausível e dolorosa por razões que Adeline não queria examinar. O contrato de casamento deles especificava fidelidade em público,
mas não fazia nenhuma exigência sobre o comportamento privado, uma vez que a tutela de Elelanena estivesse garantida. As relações passadas do meu marido são precisamente isso, passadas, respondeu Adeline com voz firme, apesar da sua agitação interior. Como sua esposa, preocupo-me com o nosso presente e futuro. Que admirável pragmatismo! O tom de Cecília transbordava falsa admiração. Embora eu me pergunte se manterá essa compostura quando Francis retomar os seus hábitos habituais. Homens na posição dele frequentemente descobrem que uma esposa cumpre certas funções sociais, enquanto outras companheiras satisfazem necessidades diferentes. Antes que Adeline pudesse formular uma resposta a esse insulto flagrante, a porta da sala de estar se abriu, revelando o próprio Francis. Sua figura alta e imponente em trajes de equitação, sua expressão escurecendo ao observar a cena diante dele. Lady Cecília, ele cumprimentou, sua voz fria. Eu não sabia que esperávamos visitantes. Cecília levantou-se, a sua atitude transformando-se instantaneamente numa calorosa recepção. Francis, que sorte! Estava a conhecer a sua noiva. De fato, o seu olhar desviou-se para Adeline, com uma pergunta nos olhos que ela não conseguiu interpretar completamente. Espero que a minha esposa tenha lhe mostrado toda a hospitalidade. A duquesa tem sido muito gentil, respondeu Cecília com um sorriso que escondia um significado secreto. Tivemos uma conversa muito esclarecedora. Tenho a certeza que sim. Francis aproximou-se da cadeira de Adeline, colocando a mão no ombro dela num gesto que poderia parecer afetuoso para um observador, mas que parecia possessivo na sua pressão. Infelizmente, tenho de interromper. A duquesa e eu temos um compromisso prévio esta tarde. Os traços perfeitos de Cecília registraram uma surpresa momentânea antes de se suavizarem em uma postura treinada. Que decepção! Eu esperava que pudéssemos conversar em particular, Francis, sobre o assunto que discutimos em Londres no mês passado. Quaisquer assuntos entre nós podem ser conduzidos através dos meus advogados, Lady Cecília. Seu tom era definitivo, intolerante, sem discussão. Jenkins irá acompanhá-la até a saída. Desejo-lhe uma boa viagem de volta para seus primos. A despedida foi inequívoca. Cecília pegou as luvas com deliberada lentidão. Claro, talvez em outra ocasião. Ela se virou para Adeline com um sorriso que não demonstrava calor. Duquesa, obrigada pelo chá. Espero que nos encontremos novamente em breve. Talvez em Londres na época do Natal. Sei que Greymore pode ser terrivelmente isolada no inverno. Depois que ela partiu, o silêncio na sala de estar ficou pesado com perguntas não ditas. A mão de Francis permaneceu no ombro de Adeline, um peso que ela não conseguia interpretar como apoio ou restrição. Peço desculpas pela intrusão, disse ele finalmente, afastando-se para ficar perto da janela. Lady Cecília tem o hábito de aparecer onde não é convidada. Ela parece bastante familiarizada com Greymore, observou Adeline cuidadosamente. E com você? Francis enrijeceu as costas. Nós frequentamos os mesmos círculos sociais há anos. O pai dela, o conde de Harrington, era um associado do meu pai. Ela falou sobre Viena e sobre a correspondência entre vocês. Ele se virou com uma expressão cautelosa. Ela realmente falou isso? E você acreditou nas insinuações dela? Adeline olhou diretamente nos olhos dele. Não sei em que acreditar, Francis. O acordo dela sempre foi claro quanto ao seu propósito, mas não quanto aos seus limites. Por um longo momento, ele estudou o rosto dela, como se procurasse algo escondido ali. Então ele suspirou, um som tão cansado que parecia carregar o peso dos anos. Lady Cecília nutre certas expectativas em relação ao seu futuro que eu nunca incentivei. O que quer que ela tenha insinuado sobre a nossa relação é uma ficção criada por ela. Ela acredita que ainda se tornará a Duquesa de Ravencourt. Um riso amargo escapou-lhe. Um título que já está ocupado, como ela foi claramente informada. Por enquanto, Adeline disse suavemente. O nosso acordo especificava que, uma vez garantida a tutela de Elelanena, você estaria livre para... Estou ciente dos termos, interrompeu ele com voz aguda. Assim como aparentemente metade da sociedade londrina, passou a mão pelos cabelos escuros, um gesto raro de frustração. A visita de Lady Cecília foi uma tentativa calculada de semear discórdia. Peço que não permita que as suas manipulações tenham sucesso. Claro, respondeu Adeline, levantando-se da cadeira com toda a dignidade que conseguiu reunir.
Se me dá licença, tenho assuntos domésticos a tratar. Francis agarrou-lhe o braço quando ela se preparava para passar por ele. Adeline. O som do seu nome nos lábios dele, pronunciado com uma gentileza incomum, interrompeu a sua retirada. Independentemente do que Lady Cecília insinuou sobre o meu passado ou as minhas intenções futuras, garanto-lhe que tenho o nosso acordo na mais alta consideração. Tenho o meu respeito e a minha lealdade. Os seus olhos encontraram-se e, por um momento, algo não dito passou entre eles, uma corrente de compreensão que transcendeu os termos cuidadosos do seu contrato de casamento. Então Adeline acenou com a cabeça, quebrando a conexão. Obrigada pela garantia, Vossa Graça. Ela sentiu o olhar dele nas suas costas enquanto saía da sala de estar, a sua mente um tumulto de emoções confusas. Ela entrara nesse casamento com pragmatismo lúcido, sem esperar nada além da segurança que ele oferecia à sua família e da respeitabilidade que proporcionava a Francis na sua busca por Elelanena. Esse acordo parecia simples em teoria. Viver isso, no entanto, estava a revelar-se muito mais complicado. Os dias que se seguiram à visita de Lady Cecília trouxeram uma mudança sutil na dinâmica entre Adeline e Francis. Onde antes ele mantinha uma distância educada, agora procurava a companhia dela com mais frequência, acompanhando-a em caminhadas matinais nos jardins cobertos de geada, solicitando a sua presença no escritório para discutir assuntos relacionados à propriedade e prolongando as conversas durante o jantar, que iam muito além das trocas educadas habituais. Adeline não conseguia determinar se essa mudança decorria de um desejo genuíno pela companhia dela ou da preocupação com a influência de Cecília. De qualquer forma, ela viu-se cautelosamente a acolher a oportunidade de conhecer melhor o seu marido. Tenho revisto as contas da casa, mencionou ela uma noite enquanto se sentavam diante da lareira no escritório dele. Ela com o seu bordado, ele com um livro-razão aberto no colo. A senhora Hughes tem sido muito prestativa ao explicar os sistemas em vigor. Francis olhou para cima, com uma expressão mais interessada do que indiferente, como poderia ter sido antes. Você os achou satisfatórios? Em grande parte, sim. Embora tenha notado que a escola da vila recebe uma verba bastante modesta, perguntei-me se ela poderia ser aumentada para permitir a compra de livros adicionais e talvez a contratação de um segundo professor. O arranjo atual tem uma mulher pobre tentando educar quase 40 crianças de várias idades. As sobrancelhas dele se ergueram ligeiramente. Visitou a escola da aldeia várias vezes, admitiu ela. Tenho acompanhado o Dr. Bennet nas suas visitas às famílias arrendatárias. Pareceu-me uma forma prática de conhecer as pessoas da propriedade. A maioria das duquesas consideraria tais tarefas indignas da sua dignidade. A agulha de Adeline movia-se firmemente através do linho. Eu não sou como a maioria das duquesas, como você bem sabia quando propôs o nosso acordo. Para sua surpresa, um sorriso curvou os lábios dele, uma expressão genuína que suavizou as linhas austeras do seu rosto. De facto, eu sabia. É uma das qualidades que me recomendou a si. O elogio, inesperado e sincero, fez com que as bochechas de Adeline corassem. Então, não tem nenhuma objeção ao aumento da verba para a escola? Nenhuma. Na verdade, ele hesitou, depois continuou com uma franqueza invulgar. O meu irmão tinha proposto uma melhoria semelhante antes de morrer. O George sempre teve um grande interesse pela educação. Sente muito a falta dele, não é? Perguntou Adeline suavemente. O olhar de Francis voltou-se para o livro Razão, embora ela suspeitasse que ele já não via os números ali escritos. O George era diferente de mim, mais aberto, mais confiante. Uma sombra cruzou as suas feições. Talvez se ele tivesse sido menos assim, ainda estivesse vivo. A afirmação pairou no ar entre eles, carregada de implicações. Adeline colocou o bordado de lado. Não acredita que o acidente de barco tenha sido realmente um acidente. Os seus olhos, quando encontraram os dela, continham uma tristeza que tocou o coração dela. Acredito que o meu irmão foi encorajado a investir num empreendimento de transporte marítimo por homens que sabiam que o empreendimento estava condenado ao fracasso. Quando ele descobriu o engano deles, ele e Catherine viajaram para confrontá-los. O acidente de barco ocorreu um dia antes do confronto planejado. Meu Deus! Adeline suspirou. Você tem provas disso? Nada que se sustentaria em um tribunal, mas tenho reunido evidências. Sua expressão endureceu. Os responsáveis enfrentarão a justiça de uma forma ou de outra.
A veemência em seu tom revelava uma profundidade de sentimentos que Francis raramente demonstrava. Adeline compreendeu de repente que a fachada fria e controlada que ele apresentava ao mundo escondia correntes de emoções poderosas, tristeza, lealdade e um feroz senso de justiça que o movia de maneiras que a sociedade nunca vislumbrava. É por isso que você cultivou sua reputação como o Duque das Sombras? Ela perguntou. Para prosseguir com esta investigação sem levantar suspeitas. Francis olhou para ela com um novo interesse, como se a visse com mais clareza. Em parte, sim. A reputação serve a vários propósitos. As pessoas são descuidadas com aqueles que subestimam ou temem. Revelam coisas que, de outra forma, poderiam esconder. E a senhora Cecília, ela desempenha algum papel nesta investigação? A sua expressão estremeceu. O pai de Lady Cecília estava entre os investidores do empreendimento que arruinou o meu irmão. Se ele foi cúmplice do engano ou apenas mais uma vítima, ainda não está claro. Compreendi. Então, a sua ligação com ela era estratégica e não pessoal. Inicialmente, sim. Ele fechou o livro Razão, colocando-o de lado, embora eu tenha cortado essa ligação completamente após o nosso casamento. O que quer que Lady Cecília tenha insinuado para si foi uma ilusão da parte dela. Um alívio tomou conta de Adeline, mais forte do que ela esperava. Obrigada por explicar. Confesso que a visita dela me deixou inquieta. Francis levantou-se da cadeira e foi para a frente da lareira. As chamas projetavam o seu perfil em relevo contra as sombras da sala. O nosso acordo exigiu muito de ti, Adeline. Deixaste a tua família e os teus amigos para viver nesta casa isolada com um homem que a sociedade considera perigoso e imprevisível. Assumiste a responsabilidade por uma criança que não é tua, e o fez com mais graciosidade do que eu tinha o direito de esperar. A honestidade na voz dele tocou algo profundo dentro dela. O acordo também me beneficiou, Francis. A segurança da minha família está garantida, e ela hesitou, procurando palavras que não revelassem muito dos seus sentimentos em mudança. Encontrei aqui em Greymore um propósito que nunca tive nos salões de baile de Londres. Ele virou-se para ela, a sua expressão suavizada pela luz da lareira. No entanto, estou em dívida para consigo, um facto que não reconheço levianamente. Não há dívida entre nós, respondeu ela. Apenas os termos do nosso acordo. Termos que, receio, possam ter parecido frios e restritivos em retrospectiva. Ele deu um passo em direção à cadeira dela. Talvez esses termos pudessem beneficiar de uma reconsideração. O coração de Adeline acelerou com as suas palavras e a intenção nos seus olhos. Que tipo de reconsideração você tem em mente? Antes que ele pudesse responder, uma batida forte na porta do escritório interrompeu o momento. O Sr. Simmons entrou com sua expressão impassível habitual, mas perturbada. Vossa Graça, perdoe a intrusão, mas um mensageiro chegou de Londres com notícias urgentes. A audiência sobre a senhorita Eleanor foi antecipada. Sua presença é necessária em Londres imediatamente. Francis endireitou-se. Todo traço de vulnerabilidade desapareceu por trás da máscara do Duque. Quando? Depois de amanhã. Vossa Excelência, o mensageiro diz que Lord e Lady Winston solicitaram uma decisão imediata, alegando que o bem-estar da criança está em risco. Prepare a carruagem. Partirei dentro de 1 hora. Francis virou-se para Adeline. Esta é a última tentativa dos Winston de minar a nossa reivindicação. Eles sabem que a sua posição enfraquece a cada dia que passa com Helena sob os nossos cuidados. O que posso fazer? Adeline perguntou, levantando-se. Francis pensou por um momento, sua mente claramente avaliando várias possibilidades. Venha comigo para Londres. A sua presença fortalecerá o nosso caso, e Eleanor ficará mais tranquila com a presença de nós dois lá. Claro, pedirei à senhorita Wilson para fazer as malas imediatamente. Enquanto se preparavam para a viagem, Adeline refletiu sobre como eles haviam passado de uma conversa íntima para uma frente unificada contra essa ameaça externa. O que quer que estivesse se desenvolvendo entre eles, esse cauteloso aquecimento, essa confiança provisória, teria que esperar. O futuro de Helena vinha em primeiro lugar, como deveria. A viagem para Londres foi longa e árdua, tornada ainda mais difícil pelas chuvas fortes que transformaram as estradas em lama e retardaram consideravelmente o seu progresso. Quando chegaram à residência do Duque em Londres, na Grosvenor Square,
Ambos estavam exaustos e ansiosos, com a audiência marcada para a manhã seguinte. Helena já estava lá, tendo sido levada da casa dos Winston por uma acompanhante nomeada pelo tribunal. A criança correu para os braços de Francis assim que ele entrou na sala de estar, com o rostinho radiante de alegria, apesar da incerteza em torno do seu futuro. Tio Francis, tia Adelene, eu sabia que vocês viriam. Francis levantou-a no colo, sua expressão severa derretendo-se em calor genuíno. Claro que viemos, pequenina. Nada poderia nos impedir. O olhar de Helena movia-se ansiosamente entre os dois. A avó diz que o juiz pode me obrigar a ficar com eles para sempre. Ela diz que vocês não são guardiões adequados porque ela hesitou, repetindo claramente palavras que não compreendia totalmente. Porque o casamento de vocês é uma farsa e vocês não se importam verdadeiramente um com o outro. Adeline trocou um rápido olhar com Francis, vendo o seu próprio alarme refletido nos olhos dele. Os Winston estavam a jogar um jogo perigoso, envolvendo uma criança em manipulações adultas. Ajoelhando-se ao lado de Helena, Adeline pegou a mão da menina na sua. Helena, às vezes os adultos dizem coisas desagradáveis quando têm medo de perder alguém que amam. A tua avó ama-te muito e tem medo de mudanças. Mas não deves preocupar-te com o que ela diz sobre nós. Mas é verdade. Os olhos cinzentos de Helena, tão parecidos com os dos tios, procuraram o rosto de Adeline. A avó diz que só casaste com o tio Francis porque ele pagou as dívidas da tua família. Francis agachou-se ao lado delas, colocando a sua grande mão gentilmente no ombro de Helena. Eleanor, ouve-me. O que existe entre adultos é muitas vezes complicado, e não é fácil de explicar às crianças. Mas posso prometer-te isto. A tua tia Adeline e eu temos o mais profundo respeito uma pela outra e ambas te amamos muito. A nossa casa em Greymore está à tua espera e queremos muito que venhas morar lá conosco. A expressão da criança continuava perturbada. Mas vocês amam-se? A mamãe e o papá amavam-se. Estavam sempre a rir e de mãos dadas, mesmo quando pensavam que eu não estava a ver. Adeline sentiu Frank tenso ao seu lado, claramente a lutar por uma resposta que tranquilizasse Helena sem ser uma mentira descarada. Antes que ele pudesse responder, Adeline estendeu a mão, entrelaçando os dedos nos dele num gesto que parecia estranho, e ao mesmo tempo, estranhamente certo. O amor assume muitas formas, Helena, disse ela suavemente, e muitas vezes cresce com o tempo, como um jardim que se torna mais bonito a cada estação que passa. O teu tio e eu podemos não ter tido o mesmo começo que os teus pais, mas isso não significa que a nossa história seja menos verdadeira. Os dedos de Francis apertaram os dela, um reconhecimento silencioso das suas palavras cuidadosas. Para Helena, ele acrescentou: a tua tia Adeline é muito sábia, pequena. Agora, por que não lhe mostras a nova boneca que a acompanhante da corte te trouxe, enquanto eu falo com o Sr. Harrove sobre a audiência de amanhã? Depois que Helena se acomodou para dormir, com a promessa de ambos de que estariam lá quando ela acordasse, Francis e Adeline se reuniram com o advogado no escritório do Duque. O Sr. Hargrove, um homem de olhos perspicazes e bigodes grisalhos, expôs a situação com franqueza. Os Winstons alegam que o seu casamento é uma manobra destinada exclusivamente a influenciar a corte, explicou ele. Apresentaram declarações juramentadas de vários conhecidos de Londres que atestam os hábitos de solteiro de Vossa Graça e o seu interesse repentino e inesperado pela senhorita Hartwell. Isso é absurdo, resmungou Francis, andando de um lado para o outro diante da lareira. A minha história pessoal é irrelevante para a minha capacidade de proporcionar um lar estável para Helena. Pelo contrário, Vossa Graça, é altamente relevante aos olhos do tribunal. Uma criança, especialmente uma menina, precisa de orientação moral e estabilidade. Os Winstons estão a posicionar-se como a opção convencional e respeitável, e nós como o quê? Imorais e de má reputação? Adeline perguntou com indignação na voz. A expressão de Harrow era solidária, mas franca. Eles estão a sugerir que Vossa Excelência se casou precipitadamente e por conveniência, que a união carece da base necessária para um lar estável e que é provável que se dissolva assim que o seu objetivo imediato for alcançado. Francis parou de andar de um lado para o outro e virou-se para eles com fúria fria nos olhos. Eles ousam questionar o meu compromisso com a filha do meu irmão. Não diretamente, Vossa Graça.
Em vez disso, eles questionam se o seu lar, com um casamento que eles caracterizam como de conveniência e não de afeto, proporciona a segurança emocional de que Eleanor necessita. Isso é ridículo, protestou Adeline. Inúmeros casamentos aristocráticos começam como arranjos de conveniência e evoluem para famílias perfeitamente estáveis. De facto, Vossa Graça, concordou Hargrove, e é precisamente esse o argumento que apresentaremos. No entanto, ele hesitou, claramente desconfortável com o que precisava de dizer a seguir. O tribunal irá observá-los de perto amanhã. Qualquer indício de distância ou formalidade entre vocês será notado e poderá influenciar a decisão do juiz, compreendeu? Está a sugerir que nos apresentemos como um casal apaixonado, afirmou Francis categoricamente. Estou a sugerir, Vossa Excelência, que se apresentem como um casal unido, com afeto genuíno e compromisso um com o outro. O tribunal não espera uma grande paixão, mas espera o tipo de vínculo que proporcionará segurança a Elelanena e um exemplo de relações conjugais adequadas. Depois que o advogado se retirou, um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Adeline ficou perto da janela, observando a chuva escorrer pelo vidro, um reflexo de seus próprios pensamentos turbulentos. Isso complica as coisas, disse Francis finalmente, servindo-se de um copo de conhaque da garrafa em sua mesa. Não muda nada, respondeu Adeline, virando-se para ele. Concordamos em apresentar-nos ao mundo como um casamento convencional. Amanhã, simplesmente, precisamos de uma atuação mais convincente. Francis observou-a por cima da borda do copo. Estás a ser notavelmente pragmática em relação a tudo isto. Esperavas histeria? Um pequeno sorriso curvou os seus lábios. Compreendi a natureza do nosso acordo desde o início, Francis. Amanhã, simplesmente, enfatizaremos certos aspectos dele de forma mais proeminente do que outros. Ele pousou o copo e atravessou a sala para ficar diante dela. A luz fraca da lâmpada, o rosto dele exibia sombras e calor em igual medida. Você continua a me surpreender, Adeline Hartwell. Adeline Aldridge. Ela corrigiu gentilmente, um nome que aceitei com plena compreensão de suas obrigações e privilégios. A mão dele se ergueu, hesitando momentaneamente antes de afastar uma mecha de cabelo solta do rosto dela, um gesto de intimidade que eles nunca haviam compartilhado antes. Amanhã, então, apresentamo-nos como um casal, unidos por uma consideração genuína, em vez de considerações práticas. Não precisa de ser totalmente fingido, ela deu por si a dizer, com a voz mais suave do que pretendia. Desenvolvi uma consideração genuína por si, Francis. Seja o que for que nos tenha unido inicialmente, estes meses em Greymore mostraram-me um homem de princípios e profundidade que a sociedade nunca vê. A surpresa brilhou nos olhos dele, seguida por algo mais caloroso. E descobri que a discreta flor de estufa dos salões de baile de Londres possui mais coragem e caráter do que a maioria das pessoas que comandam os holofotes. A mão dele permaneceu perto do rosto dela, a voz dele baixando. Talvez Harrove esteja certo. Talvez o que começou como conveniência tenha se tornado algo mais substancial. O momento pairou entre eles, carregado de possibilidades. Então, com cuidadosa deliberação, Francis inclinou-se para a frente e pressionou os lábios contra os dela. Um beijo tão gentil que poderia ter sido imaginado, mas tão profundo que parecia alterar o próprio ar ao redor deles. Quando ele se afastou, seus olhos procuraram os dela, questionadores. Adeline respondeu estendendo a mão para tocar seu rosto, seus dedos traçando a linha forte de seu queixo. Por Elelanena, ela sussurrou, embora ambos reconhecessem que as palavras eram apenas parcialmente verdadeiras. Por Helena, ele concordou, antes de puxá-la para um abraço mais profundo, que reconhecia a verdade crescente. Que nenhum dos dois ainda havia admitido totalmente de que o seu acordo prático havia despertado uma emoção totalmente impraticável. O tribunal tinha painéis de carvalho imponentes, tetos altos e o peso de séculos de precedentes legais, criando uma atmosfera de autoridade solene. Adelaine sentou-se ao lado de Francis na primeira fila, a mão enluvada repousando na dele, os ombros quase se tocando em um quadro de união conjugal. Do outro lado do corredor, Lord e Lady Winston observavam-nos com hostilidade mal disfarçada. Elelanena sentou-se com o acompanhante do tribunal em uma pequena antessala para ser trazida apenas se o juiz exigisse o seu testemunho.
Francis tinha sido inflexível em que a criança fosse poupada o máximo possível do processo, uma posição que o tribunal respeitou misericordiosamente. O juiz Blackwood, um homem de rosto severo cuja reputação de justiça só era igualada pela sua intolerância ao engano, revisou os documentos à sua frente com cuidado metódico. O silêncio na sala do tribunal estendeu-se tortuoso enquanto aguardavam a sua atenção. Este caso, ele finalmente começou, com a voz a ressoar com autoridade experiente, diz respeito à tutela da menina Eleanor Aldridge, filha órfã de Lord George Aldridge e Lady Catherine Aldridge, née Winston. Tanto os parentes maternos como os paternos requerem a custódia, alegando oferecer o lar mais adequado para a criança. Ele olhou por cima dos óculos para ambas as partes. Analisei a declaração juramentada e as petições apresentadas por ambas as partes. Lord e Lady Winston reivindicam consideração primária com base na sua relação biológica com a mãe da criança e no seu lar estabelecido. Sua Excelência, o Duque de Ravencourt, e Sua Excelência, a Duquesa, reivindicaram consideração com base na posição do Duque como tio paterno da criança e tutor, nomeado do seu irmão em caso de morte deste. O processo continuou com apresentações dos advogados de ambas as partes. O Sr. Harrowby apresentou o seu caso com eloquência, enfatizando o direito legal de Francis como tutor nomeado, os seus recursos financeiros e o lar estável que ele e Adeline tinham estabelecido em Greymore. O advogado dos Winston contra-argumentou com insinuações sobre o caráter de Francis e a natureza precipitada do seu casamento, chegando quase a chamá-lo abertamente de farsa. À medida que os argumentos continuavam, a mão de Francis apertou a de Adeline, os seus nós dos dedos ficando brancos de tensão. Ela acariciou o dorso da mão dele com o polegar, num pequeno gesto de tranquilização, sentindo o aperto dele relaxar ligeiramente em resposta. Vossa Excelência, o juiz Blackwood dirigiu-se diretamente a Francis. Estas alegações sobre a natureza do seu casamento são preocupantes. Embora não seja da competência deste tribunal avaliar os sentimentos pessoais entre marido e mulher, a estabilidade da sua união afeta diretamente o bem-estar da senhora Helena. Como responde à sugestão de que o seu casamento foi arranjado precipitadamente e exclusivamente para o propósito desta petição de tutela? Francis Rose, com toda a postura de um duque. Meu senhor, reconheço que o meu namoro com a ex-senhorita Hartwell foi breve para os padrões convencionais. No entanto, rejeito totalmente a insinuação de que a nossa união carece de substância ou compromisso. Ele olhou para Adeline com a expressão visivelmente suavizada. Eu observava a senhorita Hartwell há várias temporadas e encontrei nela qualidades que admirava: dignidade, inteligência e força de caráter tranquila. Quando a morte do meu irmão me colocou na posição de buscar a tutela de Eleanor, reconheci que havia chegado a hora de estabelecer minha própria família. Escolhi uma esposa, não apenas pela aparência, mas como uma verdadeira parceira de vida, com quem eu pudesse proporcionar a Eleanor o lar estável e amoroso que ela merece. A expressão do juiz permaneceu cética. Mas você não havia demonstrado nenhuma inclinação anterior para o casamento, apesar de estar em uma idade em que a maioria dos homens da sua posição já havia estabelecido famílias há muito tempo. Eu não tinha encontrado a mulher certa, respondeu Francis simplesmente. Em Adeline reconheci alguém que complementaria os meus pontos fortes e compensaria as minhas fraquezas. Alguém que poderia trazer calor a Greymore e orientação a Eleanor que eu sozinho não poderia proporcionar. E você, Vossa Excelência? O juiz voltou a sua atenção para Adeline. O que a levou a aceitar a proposta do Duque após 5 temporadas sem formar um vínculo? Adeline levantou-se ao lado de Francis, com a mão ainda entrelaçada na dele. Meu senhor, eu realmente passei várias temporadas sem formar um vínculo, mas não por falta de oportunidade. Ela sorriu levemente. Em vez disso, eu me vi relutante em aceitar propostas baseadas apenas em considerações práticas, sem a base do respeito mútuo e dos valores compartilhados. Ela virou-se para olhar para Francis, achando surpreendentemente fácil infundir sua voz com calor genuíno. Na sua graciosidade, descobri um homem de princípios e profundidade por trás da fachada que a sociedade observa. Um homem dedicado à sua família e determinado a honrar a memória do seu irmão, criando Eleanor com o amor e a orientação que ela merece. O nosso namoro pode ter sido pouco convencional, mas o nosso compromisso em criar um lar estável e amoroso para Eleanor
e para nós mesmos é totalmente genuíno. Algo mudou na expressão do juiz Blackwood. Um suavizar ao redor dos olhos, um ligeiro relaxamento da sua boca severa. Entendo. E como a criança reagiu à sua casa? Sei que ela visitou Greymore em várias ocasiões. Francis acenou com a cabeça. Eleanor floresceu durante as suas visitas, meu senhor. Ela e sua graça desenvolveram um vínculo particularmente próximo, compartilhando interesses pela música e pela natureza, o que ajudou Eleanor a começar a processar o seu luto de maneira saudável. A criança está simplesmente a ser educada, interrompeu Lady Winston, incapaz de se conter. Ela foi criada para mostrar o devido respeito aos mais velhos, independentemente dos seus verdadeiros sentimentos. O juiz Blackwood franziu a testa com a interrupção. Lady Winston terá a sua oportunidade de falar. Até lá, devo pedir-lhe que permaneça em silêncio. A audiência continuou com o testemunho da observadora nomeada pelo tribunal, que supervisionara as visitas de Eleanor a ambas as casas. A sua avaliação favorecia o duque e a duquesa, observando o aumento da animação e o aparente conforto de Eleanor na companhia deles, em comparação com a atmosfera formal e restritiva da casa dos Winston. Finalmente, o juiz Blackwood pediu que a própria Eleanor fosse trazida. A criança entrou, parecendo pequena e vulnerável em seu vestido preto de manhã. Com seus cachos escuros cuidadosamente arrumados sob uma fita combinando, ela fez uma reverência perfeita ao juiz, seu rosto solene uma máscara de cortesia cuidadosa. Senhorita Eleanor, começou o juiz, seu tom mais gentil do que havia sido durante todo o processo. Tenho apenas algumas perguntas para você e quero que responda com sinceridade. Não há respostas erradas. Você entende? Sim, senhor, respondeu Eleanor, a sua voz quase inaudível na grande sala. Passou algum tempo na casa dos seus avós e em Greymore com o seu tio e a sua esposa. Pode dizer-me o que sente em relação a cada um desses lugares? Eleanor olhou nervosamente para sua avó, depois para Francis e Adeline. A avó e o avô Winston têm uma casa muito bonita em Londres. Tem móveis bonitos e um jardim com rosas. E como se sente quando está lá? Perguntou o juiz. A criança hesitou, claramente dividida entre a honestidade e o desejo de agradar. Tento ser muito boa lá, disse ela finalmente. A avó diz que as meninas devem ser vistas e não ouvidas, então pratico ficar sentada quietinha e falar apenas quando me dirigem a palavra. Entendo, e em Greymore, o rosto de Eleanor se transformou, um sorriso genuíno substituindo sua compostura cautelosa. Greymore é maravilhoso. O tio Francis deixa-me montar o meu pônei e a tia Adeline lê histórias comigo com vozes diferentes. Nós recolhemos pedras interessantes nos pântanos e estou a aprender a tocar pianoforte na sala de música. E da última vez construímos um forte na biblioteca usando almofadas e cobertores, e o tio Francis fingiu ser um dragão tentando capturar a princesa. Uma onda de risos surpresos percorreu o tribunal com esta imagem do austero duque de Ravencourt envolvido em uma brincadeira imaginativa. Adeline sentiu Francis enrijecer ao seu lado, mas quando olhou para ele, sua expressão demonstrava apenas carinho terno enquanto ele observava a sobrinha. Isso parece realmente divertido, disse o juiz Blackwood, com um leve sorriso nos lábios. Uma última pergunta, menina Eleanor. Se pudesse escolher onde morar, onde seria? O sorriso de Eleanor desapareceu, e seu rostinho ficou sério novamente. Eu moraria em Greymore com o tio Francis e a tia Adeline, disse ela sem hesitar. Mas eu também visitaria a avó e o avô às vezes, se eles não ficassem muito zangados comigo por ter escolhido. Lady Winston soltou um pequeno som de angústia, rapidamente abafado por seu lenço. Lord Winston colocou uma mão restritiva no braço da esposa, sua expressão severa, mas resignada. O juiz Blackwood acenou com a cabeça, agradecendo a Eleanor e instruindo a acompanhante a levá-la de volta para a antecâmara. Assim que a criança se afastou, ele observou o tribunal pensativamente. Tendo analisado todas as provas e testemunhos, estou pronto para proferir a minha decisão. Ele endireitou-se na cadeira, a sua voz retomando o seu tom formal. É decisão deste tribunal que a tutela primária da senhorita Eleanor Aldridge seja concedida à sua excelência, Francis Aldridge, Duque de Ravencourt, e sua excelência, Adeline Aldridge, Duquesa de Ravencourt, de acordo com os desejos expressos pelo falecido Lord George Aldridge.
Uma onda de alívio tomou conta de Adeline, tão forte que ela poderia ter cambaleado se Francis não a tivesse segurado com um braço forte em volta da sua cintura. No entanto, o juiz continuou, levantando a mão para silenciar os murmúrios que haviam surgido. Este tribunal reconhece a importância de manter as ligações com os parentes maternos e paternos. Portanto, Lord e Lady Winston terão direito a visitas a serem exercidas em Greymore ou na sua residência em Londres por um período não superior a uma semana por trimestre, a menos que todas as partes concordem com arranjos alternativos. O julgamento foi justo, mais justo do que qualquer um dos lados esperava, dada a acrimônia que se desenvolveu entre eles. Quando o tribunal encerrou, Adeline observou Lord Winston aproximar-se de Francis com um esforço visível de dignidade. Vossa Excelência, eu... Ele começou claramente a lutar por palavras. Nós só queríamos o melhor para nossa neta. Francis olhou para ele fixamente, assim como eu, Lord Winston. Talvez possamos concordar que o bem-estar de Elelanena transcende as nossas diferenças pessoais. De facto, Winston hesitou. Depois continuou com dificuldade palpável. A minha esposa, a sua dor pela morte de Catherine, tornou-a menos razoável do que poderia ser. Com o tempo, espero que possamos estabelecer uma relação mais amigável pelo bem de Elelanena. Essa também seria a minha preferência, respondeu Francis, com um tom comedido, mas não hostil. Quando Winston se retirou, Adeline apertou o braço de Francis em silêncio, aprovando a sua contenção. Eles tinham vencido, não apenas legalmente, mas moralmente, demonstrando a graça e a compostura que os tornariam guardiões adequados para Elelanena. Vamos contar a ela? Perguntou Adeline suavemente. O sorriso de Francis era de alegria genuína, uma expressão que ela raramente via nele. Sim, juntos. Quando entraram na antessala, Elelanena ergueu os olhos do livro que a acompanhante estava a ler para ela, com os olhos arregalados de apreensão. Acabou? O juiz decidiu? Francis ajoelhou-se diante dela, segurando as suas pequenas mãos nas suas. Sim, pequena. O juiz decidiu que você virá morar conosco em Greymore, como seu pai desejava. O rosto de Elelanena se iluminou de pura alegria. De verdade, para sempre. Para sempre? Adeline confirmou, ajoelhando-se ao lado de Francis. Você terá seu próprio quarto, como combinamos. Aquele com a janela com vista para o jardim de rosas. E posso levar meus livros e minha coleção de flores prensadas? Todos, prometeu Francis. E mais alguma coisa que queiras levar contigo? Elelanar abraçou os dois, o seu pequeno corpo a tremer de emoção. Eu sabia que o juiz iria compreender. Eu disse-lhe a verdade, tal como disseste que eu devia fazer. Foste muito corajosa, disse Francis, com a voz cheia de emoção. O teu pai teria ficado orgulhoso. Eles voltaram para Grosvenor Square, os três compartilhando a carruagem em uma bolha de felicidade tranquila. Elelanena conversava animadamente sobre seus planos para sua nova vida em Greymore. O pônei que ela montaria, as aulas que teria, a exploração dos pântanos quando a primavera chegasse. Adeline e Francis trocaram olhares por cima da cabeça dela, sua alegria compartilhada pela felicidade da criança, criando uma corrente calorosa de conexão entre eles. Era final da tarde quando chegou uma mensagem do Lord e da Lady Winston, pedindo permissão para ver Elelanena antes de partirem de Londres no dia seguinte. Francis, num gesto de boa vontade, sugeriu que convidassem o casal de idosos para jantar naquela noite. Tenha certeza? Perguntou Adeline baixinho, enquanto estavam juntos no escritório dele. Pode ser um pouco tenso, sem dúvida, ele concordou. Mas pelo bem de Elelanena, temos de estabelecer relações cordiais com os Winston. Ela não deveria ser obrigada a escolher entre a família materna e a paterna. A consideração dele pelo bem-estar emocional de Eleanor, mesmo à custa do seu próprio conforto, tocou Adeline profundamente. Você está certo, é claro. Vou falar com a Sra. Daniels sobre os preparativos para o jantar. O jantar foi realmente tenso, com Lady Winston mantendo uma formalidade rígida que mal escondia sua decepção com a decisão do tribunal. Lord Winston, no entanto, fez esforços visíveis de conciliação, envolvendo Francis em uma conversa sobre a administração da propriedade e perguntando educadamente sobre as impressões de Adeline sobre Yorkshire. Elelanena, vestida com seu melhor vestido e com seu comportamento mais exemplar, observava os adultos com alívio óbvio, enquanto a refeição prosseguia sem hostilidade aberta.
Quando Adeline sugeriu que poderia mostrar aos avós o desenho que havia feito naquela tarde, a criança o pegou ansiosamente na sala de estar. É Graymore, explicou ela orgulhosamente, apresentando o esboço infantil, mas reconhecível. Veja, esse é o tio Francis e a tia Adeline, e essa sou eu, e esse é o meu pônei, Starlight. A expressão congelada de Lady Winston se abrandou ligeiramente enquanto ela examinava o desenho. Você incluiu muitos detalhes, Elelanena. As tuas aulas de arte têm sido claramente benéficas. A tia Adeline tem me ensinado. Ela desenha muito bem, respondeu Elelanena, sorrindo para Adeline. Ela vai ajudar-me a fazer um livro com todas as flores que encontrarmos nas charnecas quando a primavera chegar. Talvez, sugeriu Adeline gentilmente, tu pudesses fazer um livro semelhante com as flores de Londres durante as tuas visitas aos teus avós. Os parques têm muitas variedades que não crescem em Yorkshire. A sugestão, reconhecendo que Elelanena manteria uma relação com os Winston enquanto estabeleceria a sua residência principal em Graymore, serviu como uma oferta tácita de paz. Lady Winston encontrou o olhar de Adeline por um longo momento antes de inclinar a cabeça num leve aceno de aceitação. Isso seria muito educativo, disse ela com rigidez, mas sem o tom amargo que caracterizara os seus comentários anteriores. O teu avô e eu mantemos uma pequena estufa que também podes achar interessante. Era um começo, frágil e hesitante, mas um começo mesmo assim. Quando os Winston partiram, já tinham sido feitos os preparativos para Elelanena visitá-los durante uma semana após a Páscoa. Um compromisso que parecia satisfazer todas as partes. Lidaste com isso de forma admirável, comentou Francis, enquanto estavam juntos no hall de entrada, depois de acompanharem os Winston até a carruagem. A Lady Winston não é uma mulher fácil de lidar. É uma avó que temia perder a sua última ligação com a filha, respondeu Adeline. Consigo compreender o seu medo, mesmo que não concorde com os seus métodos. Francis estudou o rosto dela à luz da lâmpada. Continua a surpreender-me com a sua compaixão, Adeline. A compaixão é uma qualidade tão surpreendente numa duquesa? Perguntou ela com leveza. Na minha experiência, sim. A sua expressão ficou mais séria. No meu mundo, as pessoas normalmente agem por interesse próprio, em vez de empatia. Tu és uma anomalia. Antes que ela pudesse responder a essa avaliação, Eleanor apareceu no topo da escada em sua camisola, com a sua enfermeira ansiosa atrás dela. Desculpe, Vossa Graça, a mulher pediu desculpas. A menina Eleanor insistiu em dar boa noite novamente antes de se retirar. Tudo bem, Sra. Pierce, assegurou Adeline. Vamos levá-la daqui a pouco. Eleanor desceu as escadas com cuidado, os pés descalços aparecendo por baixo do camisola branca. Eu queria ter a certeza de que não era um sonho, confessou ela, olhando para eles com olhos solenes. Que eu realmente vou morar com vocês. Francis levantou-a nos braços com facilidade. Não é um sonho, pequenina. É muito real e vocês não vão mudar de ideia. Uma sombra de ansiedade cruzou o seu pequeno rosto. Mesmo que eu nem sempre me comporte perfeitamente. Especialmente então, disse Adeline, alisando um cacho escuro da testa da criança. As famílias não deixam de se amar por causa das imperfeições. Na verdade, às vezes são as nossas imperfeições que nos tornam mais amáveis. Elelanena considerou essa sabedoria com a testa franzida, como o tio Francis franze quando está a pensar muito. Mas isso não significa que ele esteja zangado, ou como você cantarola sem perceber quando está a ler algo interessante. Adeline riu, surpreendida com as observações da criança. Exatamente assim, Francis levou Elelanena de volta para o quarto dela, com Adeline a segui-los. Juntos, colocaram-na na cama, ouviram as suas orações e prometeram mais uma vez que todos viajariam juntos para Graymore dentro de 2 dias. Ao fecharem a porta do quarto atrás de si, a mão de Francis roçou a de Adeline. E em seguida deliberadamente segurou os seus dedos num aperto gentil. Caminharam em silêncio até o patamar. O contacto entre eles falando mais eloquentemente do que palavras. Ela percebe mais do que imaginamos, observou Adeline baixinho. Os teus olhares severos, o meu cantarolar. As crianças muitas vezes veem o que os adultos ignoram. O polegar de Francis traçou um pequeno padrão na palma da mão dela. Elelanena sempre foi particularmente observadora. George costumava dizer que ela tinha olhos velhos num rosto jovem. Sente muita falta dele. Não era uma pergunta, mas Francis respondeu mesmo assim. Todos os dias. George era melhor do que nós em muitos aspectos,
Mais aberto, mais confiante, a sua expressão escureceu. Passei o mês desde a sua morte focado em garantir justiça para ele e segurança para Eleanor. Tive pouco tempo para simplesmente chorar a sua morte. A admissão, feita com uma voz desprovida do seu habitual controlo, revelou a profundidade dos sentimentos que Francis normalmente escondia por trás da sua fachada austera. Impulsivamente, Adeline estendeu a mão para tocar o seu rosto. Os seus dedos tocaram suavemente a sua bochecha. Talvez agora possa, sugeriu ela suavemente. Agora que o futuro de Eleanor está seguro, a mão dele subiu para cobrir a dela, pressionando a palma dela com mais firmeza contra a pele dele. Talvez eu possa, com a sua ajuda. O momento se estendeu entre eles, íntimo e cheio de possibilidades. Então Francis limpou a garganta, deixando a mão dela cair, mas mantendo os dedos dela entrelaçados nos dele. Foi um dia longo. Posso acompanhá-la até o seu quarto? Os residentes do Duque em Londres, ao contrário de Greymore, tinham sido organizados com um casamento aristocrático convencional em mente. Os seus quartos estavam ligados por uma porta que permanecia firmemente fechada durante as suas estadias anteriores. Quando chegaram à porta de Adeline, um silêncio constrangedor caiu entre eles. Bem, disse ela finalmente. Boa noite, então. Francis hesitou, com um conflito visível na sua expressão. Adeline, hoje no tribunal, as coisas que dissemos sobre o nosso casamento foram necessárias para o bem de Elelanena. Ela concluiu por ele, a incerteza tornando a sua voz mais rápida do que pretendia. Eu entendo perfeitamente. Não, ele interrompeu, com voz baixa e intensa. Não foi isso que eu quis dizer. A sua mão subiu para acariciar o rosto dela, o seu toque gentil, apesar da tensão no seu corpo. O que eu disse naquele tribunal não foi apenas para aparentar. Estes últimos meses contigo foram transformadores. Adeline prendeu a respiração. Francis, por favor, deixa-me terminar. O seu polegar traçou a curva da maçã do rosto dela. Quando propus o nosso acordo, vi-te como uma solução para um problema, uma escolha prática para um objetivo específico. Não esperava descobrir uma mulher com tanta profundidade e caráter por trás da aparência tranquila que apresentas ao mundo. Não esperava pensar em ti o dia todo, ansiando pelas nossas conversas durante o jantar, admirando a tua gentileza com Elelanena e a tua habilidade em administrar Greymore. Ele respirou fundo, como se reunisse coragem para o que viria a seguir. Em suma, não esperava desenvolver sentimentos que transcendessem em muito o nosso acordo original. A confissão pairou no ar entre eles, alterando tudo com a sua honestidade. Adeline procurou no rosto dele, não encontrando nenhum traço do cálculo ou pensamento estratégico que caracterizara as suas interações iniciais. Apenas uma sinceridade vulnerável. Também tenho sentimentos por si, admitiu ela baixinho. Sentimentos que nunca imaginei quando aceitei a sua proposta. O alívio tomou conta do seu rosto, seguido por algo mais caloroso. Então, talvez possamos considerar renegociar os termos do nosso acordo. Um sorriso curvou os lábios de Adeline. Que termos tem em mente, Vossa Graça? Em vez de responder com palavras, Francis baixou a cabeça e capturou a boca dela com a sua. Ao contrário do beijo gentil e hesitante que tinham partilhado em Londres, este era um beijo de certeza e desejo despertado, profundo, completo e transformador. Quando finalmente se separaram, ambos respirando de forma irregular, Francis descansou a testa contra a dela. Gostaria de cortejar a minha própria esposa, Adeline Aldridge, desta vez de forma adequada, sem considerações práticas, além do meu desejo genuíno de a conhecer melhor. A alegria borbulhou dentro dela, leve e efervescente. Acredito que gostaria muito disso. O seu sorriso em resposta, raro e espontâneo, transformou as suas feições austeras em algo próximo do charme juvenil. Então estamos de acordo. Um novo acordo baseado na consideração mútua, em vez da vantagem mútua. Embora Adeline tenha acrescentado com um tom provocador, não vejo razão para não podermos ter ambos. Francis riu, o som caloroso e genuíno no corredor silencioso. De facto, uma abordagem muito sensata, duquesa. Com um último beijo demorado, ele desejou-lhe boa noite, ambos compreendendo que, embora a sua relação tivesse mudado irrevogavelmente, agora tinham tempo para explorar as suas novas dimensões ao seu próprio ritmo, sem a pressão da custódia de Elelanena pairando sobre eles.
Enquanto Adeline se preparava para dormir, auxiliada pela senhorita Wilson, ela se viu cantarolando baixinho, exatamente como Elelanena havia observado. Uma manifestação física da felicidade que parecia grande demais para caber dentro do seu peito. Como você parece animada, sua graça, comentou a senhorita Wilson, enquanto escovava os longos cabelos de Adeline. Presumo que o processo judicial tenha corrido bem. Muito bem mesmo, respondeu Adeline com um sorriso visível no reflexo do espelho. Eleanor virá para Greymore permanentemente. A equipe ficará encantada em saber disso. A senhora Hughes já começou os preparativos para o quarto da criança. Quando a senhorita Wilson saiu e Adeline se enfiou debaixo das cobertas, ela refletiu sobre a extraordinária jornada que a trouxe até aquele momento. 6 meses atrás, ela era a invisível senhorita Hartwell, resignada à solteirona e a uma vida de desespero silencioso. Agora era a duquesa de Ravencourt, senhora de Greymore, guardiã de uma criança encantadora e, o mais inesperado de tudo, objeto do afeto genuíno de um homem que ela passou a admirar profundamente. Um casamento que começou como um acordo prático transformou-se em algo muito mais significativo. Ela não sabia o que o amanhã lhe reservava, mas talvez pela primeira vez na sua vida adulta, Adeline encarava o futuro com otimismo genuíno. A primavera chegou a Greymore com uma profusão de flores silvestres nas charnecas e tenros rebentos verdes nos jardins formais. Eleanor, totalmente adaptada à sua nova casa, floresceu sob a influência combinada da orientação constante de Francis e do incentivo gentil de Adeline. Os pesadelos da criança, que tinham sido frequentes nas primeiras semanas após a sua chegada, diminuíram gradualmente à medida que a segurança e a rotina exerciam a sua magia curativa sobre o seu jovem espírito. A própria casa parecia respirar mais facilmente, como se as antigas pedras de Greymore tivessem estado à espera do som do riso de uma criança ecoasse pelos seus corredores. A senhorita Hughes, inicialmente tão formal e reservada, revelou a indulgência de uma avó para com Elelanena, enquanto o Sr. Simmons podia ocasionalmente ser flagrado colocando doces nas pequenas mãos quando pensava que ninguém estava a ver. Quanto a Francis e Adeline, a relação deles floresceu nos dias quentes da primavera. Fiel à sua palavra, Francis cortejou a sua esposa com a atenção e consideração que não tinha demonstrado durante o noivado apressado. Eles cavalgavam juntos pela propriedade, ela numa égua dócil que ele tinha escolhido especificamente para ela, e ele no seu poderoso garanhão preto. Passavam as noites na sala de música, onde as modestas habilidades de Adeline ao piano melhoravam sob a sua tutoria surpreendentemente paciente. Lia-se em voz alta um ao outro os livros favoritos, descobrindo gostos comuns em literatura e poesia. Mais significativamente, conversavam verdadeiramente sobre os seus passados, as suas esperanças, os seus medos. Francis revelou gradualmente o homem complexo por trás da reputação intimidadora do Duque, um homem moldado pela perda precoce da mãe, pelas expectativas impossíveis de um pai distante e por uma lealdade feroz ao irmão que tinha sido seu único aliado verdadeiro num mundo de cálculos sociais e traições. Por sua vez, Adeline partilhou as humilhações silenciosas do declínio da fortuna da sua família. A dolorosa consciência de ser ignorada numa sociedade que valorizava a riqueza e as conexões acima do caráter, e a sua determinação em manter a dignidade apesar das circunstâncias além do seu controlo. A sua relação física progrediu a um ritmo que honrava tanto a decência quanto os seus sentimentos crescentes. A porta que ligava os seus quartos, antes firmemente fechada, agora ficava aberta na maioria das vezes. Os beijos que começaram como gentis expressões de afeto tornaram-se mais profundos, mais apaixonados, explorando o novo território do desejo mútuo com cuidadosa consideração. Francis, Adeline descobriu, era tão meticuloso e atencioso nesse aspecto da relação quanto em todos os outros, aprendendo o que a agradava com a mesma intensidade focada que dedicava aos seus negócios, mas com uma ternura que contradizia a sua reputação pública de frieza. O clímax do seu namoro aconteceu numa noite perfeita de maio, enquanto caminhavam juntos pelo jardim de rosas, agora em plena floração e perfumado. Elelanena já estava na cama há horas. A casa havia se retirado para a noite, e eles se viram felizmente sozinhos sob um dossel de estrelas. "Lembra-se da noite em que nos conhecemos?" perguntou Francis,
enquanto paravam ao lado de uma rosa branca particularmente bonita, com as pétalas luminosas ao luar. No baile da Lancaster House? Claro, Adeline sorriu ao recordar. Pensei que estivesse ela aproximar-se de alguém atrás de mim. Não conseguia imaginar por que razão o Duque de Ravencourt procuraria a invisível Miss Hartwell. Você nunca foi invisível para mim. Ele pegou as mãos dela nas suas com uma expressão séria à luz prateada. Mesmo naquela época, observando você do outro lado dos salões de baile lotados, notei sua dignidade tranquila, a inteligência em seus olhos, a maneira como você observava tudo sem julgamento ou malícia. Nunca se aproximou de mim em todas aquelas temporadas. Ela lembrou-lhe. Não até precisar de uma esposa para um propósito muito específico, uma falha de coragem, talvez. A sua admissão surpreendeu-a, ou a crença de que eu não tinha nada a oferecer a uma mulher além do meu título e fortuna, nenhum dos quais parecia impressionar alguém que valorizava a essência acima da aparência. E agora? Ela perguntou suavemente. Francis puxou-a para mais perto, envolvendo a sua cintura com os braços. Agora dou por mim a desejar que aquilo em que me tornei nestes meses contigo, um melhor guardião para Eleanor, um senhor mais consciencioso para as pessoas das propriedades, um homem que aprende a equilibrar a justiça com a misericórdia, possa ser digno de uma mulher como tu, Francis. Amo-te, Adeline. As palavras ditas com calma e certeza pairaram no ar noturno entre eles. Não pela tua praticidade ou utilidade, embora eu valorize ambas. Amo a tua compaixão, a tua resiliência, a tua força tranquila. Amo a maneira como transformaste Greymore de uma casa num lar. Amo que tenhas me ajudado a me tornar o homem que meu irmão sempre acreditou que eu poderia ser. Lágrimas brotaram nos olhos de Adeline, não de tristeza, mas de alegria avassaladora. Também te amo por tua integridade, tua devoção a Elelanena, tua gentileza oculta que poucos têm o privilégio de ver, por me mostrar que não sou invisível nem indigna de consideração. O beijo que partilharam sob as estrelas continha toda a promessa do seu futuro, paixão e ternura, força e vulnerabilidade, uma união forjada inicialmente por necessidade, mas transformada por amor genuíno em algo muito mais duradouro. Mais tarde, enquanto o luar se filtrava pelas cortinas do quarto da duquesa, Francis segurou Adeline contra o seu coração, os seus corpos entrelaçados no íntimo rescaldo da paixão partilhada. Tenho uma coisa para ti, murmurou ele, estendendo a mão para a mesinha de cabeceira. Estava à espera do momento certo. Ele colocou uma pequena caixa de veludo na mão dela. Adeline abriu-a e encontrou um anel de design requintado, uma safira oval rodeada por diamantes incrustados em platina. Era da minha mãe, explicou Francis, com a voz suavizada pela memória. O meu pai ofereceu-lhe quando eu nasci, o primeiro filho deles. Ela sempre disse que representava a transformação do casamento de conveniência numa união de amor genuíno. É lindo, sussurrou Adeline, profundamente comovida tanto pelo gesto como pelo seu simbolismo. Pensei em renovar os nossos votos este verão, não com a cerimônia apressada que tivemos em Londres, mas com uma verdadeira celebração aqui em Greymore, com a Eleanor como nossa padrinha e os funcionários da propriedade como nossas testemunhas. A sugestão tocou-a profundamente. Um novo começo, uma continuação, ele corrigiu gentilmente, do que começou como uma estratégia, mas se tornou a maior bênção da minha vida. Enquanto Francis colocava o anel no dedo dela, ao lado do anel de noivado que ela já usava, Adeline refletiu sobre a extraordinária jornada que os trouxe até aquele momento, da invisível flor de parede à amada duquesa. Do temido duque sombrio ao marido e guardião dedicado, de um casamento de conveniência a uma união de corações. Sentei-me sozinha em todos os bailes durante 5 anos, ela refletiu, olhando para o rosto amado dele, até que o duque mais temido da Inglaterra sussurrou, dance comigo. E que dança tem sido, Francis respondeu, puxando-a para perto mais uma vez. Uma que espero que nunca termine. Na suave escuridão do seu rumorado Greymore, com a promessa do amanhã diante deles, o duque e a duquesa de Ravencourt continuaram a sua dança. Não mais estranhos ligados por um contrato, mas parceiros unidos por um amor genuíno e duradouro. Fim. Caro ouvinte, as histórias que tocam os nossos corações raramente são meras fantasias. São reflexos das verdades mais profundas da vida.
A jornada de Adeline e Francis lembra-nos que nunca é tarde demais para encontrar o amor e um propósito, mesmo quando acreditamos que o nosso tempo já passou. Tal como Adeline, talvez tenha sentido que a vida seguiu sem si, que permaneceu invisível enquanto os outros dançavam. Saiba que a sua história ainda está a ser escrita. O valor que carregas não diminui com a idade ou com as oportunidades perdidas. Na verdade, a sabedoria e a força que cultivaste ao longo de anos de dignidade silenciosa podem ser precisamente o que te torna extraordinário. No nosso mundo moderno, onde a juventude e a conexão instantânea são frequentemente valorizadas acima de tudo, lembra-te de que as relações mais significativas podem começar inesperadamente e florescer lentamente. As conexões verdadeiras, sejam elas parcerias românticas, amizades ou laços familiares, são construídas com base na compreensão, no respeito e na coragem de se mostrar vulnerável. Ao adormecer esta noite, leve consigo o conforto de saber que existem segundas oportunidades, que o que parece ser um fim pode, na verdade, ser um começo, que as qualidades que os outros ignoraram podem ser exatamente o que outra pessoa tem procurado o tempo todo. Que você encontre paz ao saber que o seu valor não é determinado pela atenção da sociedade, mas pela integridade e compaixão com que você se move pelo mundo. Que reconheças a beleza da tua própria força silenciosa e que permaneças aberto às danças inesperadas que a vida ainda pode convidar-te a participar. Dorme bem, querido amigo, sabendo que não és invisível nem esquecido. A tua história continua com capítulos de alegria e conexão, ainda por escrever com a mais profunda gratidão. Equipa Legends of the Fall. Muito obrigado por ficares conosco até ao fim. Se a história de Adeline e Francis tocou algo no teu coração, se sentiu visto, compreendido ou simplesmente arrebatado, convidamo-lo a apoiar o nosso canal. Inscreva-se, curta, comente e partilhe este vídeo. O seu apoio significa muito para nós e, do fundo do coração, mantém-nos motivados para continuar a contar essas histórias cheias de amor, redenção e reviravoltas inesquecíveis. E não vá embora ainda. Outra sugestão de história aparecerá no final deste vídeo. Clique e surpreenda-se com outra jornada emocional como esta. Com todo o nosso carinho, a equipa de Legends of the Fall.